Oi, gente. Hoje eu vou ensinar para vocês alguns métodos de preparação de fotolito e separação de cor. A primeira coisa que a gente vai ter é um arquivo do tamanho da impressão que a gente vai fazer. Esse arquivo aqui eu fiz ele com um tamanho seguindo um papel A3 e com uma resolução de pelo menos 300 dpi, para que aí a gente consiga imprimir com uma boa qualidade. Para fazer a primeira separação, que é a mais simples, eu vou usar essa foto de exemplo e aí eu trago essa imagem pro meu arquivo, que é do tamanho A3. Eu aumento essa foto para o tamanho que eu quero imprimir. Aqui eu usei o comando Ctrl T para transformar essa foto, para conseguir aumentar o tamanho dela dentro do arquivo. E aí aqui, a partir disso, a gente consegue já mexer. Então a gente vem aqui do lado dessa pastinha, nessa elipse com o meio cortado, e seleciona essa opção de threshold, que aí a gente já tem uma imagem totalmente binarizada, em preto e branco, e que é, já vem com um contraste completo, assim. Ela não possui nenhum tipo de tom de cinza. E aqui nesse menu a gente consegue selecionar a quantidade de preto que vai ter na nossa imagem, para que aí a gente consiga mudar o contraste e essas opções de mais detalhe ou menos detalhe a partir da imagem que vocês estiverem trabalhando. Esse método ele é bom para ser usado em imagens que por si só já tem muito contraste. Essa que eu estou usando, ela não tem tanto contraste assim, então talvez não seja o melhor método para utilizar para essa imagem específica, mas é uma possibilidade, dependendo do que vocês querem fazer. O, o outro método que a gente tem é o de reticular essa imagem. Então o que a gente vai fazer é, eu vou apertar Ctrl U para que aí eu consiga abrir esse menu e vou diminuir a saturação dessa imagem por completo. E aí, tendo essa imagem em tom de cinza, a gente vem. é, Na verdade, há dois modos de fazer isso, onde a gente faz pela galeria de filtro, que eu não sei se eu gosto tanto assim, mas que aí ele abre essa segunda janela e aí a gente já tem essa opção aqui da retícula, que aí a gente tem essa imagem assim, mas eu não sei se eu gosto tanto desse método. O jeito que eu prefiro fazer é um pouco mais complicadinho, assim, mas eu acho que ele funciona melhor. Que aí eu, eu voltei a imagem ao normal, aí a gente vem em Image, Mode, e aí seleciona Grayscale, e aí depois seleciona no mesmo lugar essa opção de Bitmap. E aí vai abrir essa primeira janela, que aí o input e o output eles têm que ser o mesmo número, que no caso é a resolução que a gente selecionou quando a gente criou o arquivo, e o método é esse de tela de retícula, esse halftone screen. Aí ele vai dar depois essa segunda janela, que aí a gente vai selecionar a frequência de pontos de linha por polegada, e então aqui quanto é, mais quanto maior for esse número, mais pontos a gente vai ter. E talvez um número tão alto de pontos não seja tão bom para a serigrafia. Eu geralmente opto por usar entre 10 e 35, é, que eu acho que fica um tamanho legal assim de ser impresso, mas eu vou fazer aqui algumas maneiras para a gente ver como que fica é, essa configuração.
Então eu vou botar a frequência de 5 pontos por linha por polegada no ângulo de 45, porque sendo uma cor só, eu trabalhando somente a escala de cinza, o ângulo de 45 é o melhor para ser feito desse jeito. E aqui a forma da minha retícula, eu seleciono essa redonda. E aí a imagem fica assim, tá vendo? Com uma frequência tão baixa, ela fica muito mais gráfica. Mas aí a gente pode fazer de outra maneira. Eu vou fazer aqui numa frequência de 15 agora. Então aqui já dá um pouco mais de definição para o que a gente consegue ver, né, dentro dessa foto. E aqui agora, fazendo com 35, é esse o resultado que a gente tem, que é basicamente a foto numa ilusão assim perfeita, né? Que aí a gente tem essa retícula super pequena, que também às vezes pode vir a ser um problema, mas normalmente não é. E aí a gente consegue ter esse essa definição assim um pouco maior. Isso é muito bom para trabalhar. Aí depois eu vou mostrar para vocês que, por exemplo, a gente consegue trabalhar isso muito bem com algumas outras coisas. Aqui eu estou só retirando o branco da imagem. E aí a gente consegue trabalhar com uma, uma construção bem legal de selecionar cor, assim, que a gente pode fazer algo como, sei lá, isso daqui, ó, de aí trabalhar a cor assim, que então a cor fica por baixo e aí essa, esse tom de preto por cima, essa escala, ela ela se relaciona com a cor que a gente coloca embaixo. Então, esse método funciona muito bem para a gente fazer essas máscaras de seleção, assim. E aí também tem o outro método que é utilizável, que seria o de separação policromática, que então ele precisa ser feito de um jeito um pouco mais trabalhado, ele demanda um pouco mais de tempo, mas que é algo que funciona legal. É, primeiro a gente tem que mudar o modo da imagem para CMYK, que é o que a gente consegue imprimir no ateliê. A gente vem nessa aba de canais e aí depois a gente separa esses canais. Então ele vai me dar é, uma imagem para cada canal desse, uma escala de cinza para cada um desses. E aí a gente trabalha em cima disso, assim. Aí a partir disso, a gente vai fazer aquela mesma separação de cores que a gente tinha feito do primeiro jeito. Então aqui, mesmas configurações de 300 com a tela de serigrafia, ó, desculpa, a tela de retícula. E aí partindo disso, aqui tem umas configurações um pouco mais diferentes. Vocês vão ver que em cada um dos arquivos a gente tem o nome do arquivo e aí depois a cor, ciano, magenta, amarelo e preto. E aí, para cada um desses, a gente tem que selecionar uma frequência que é igual em todos e um ângulo diferente para cada. Então, eu sigo uma tabelinha que é foi algo que eu testei assim e que deu certo, mas que eu uso a seguinte configuração: para o ciano, um ângulo de 15, para o magenta, um ângulo de 75, para o amarelo, um ângulo de 0 e para o preto um ângulo de 45. Aí a nossa imagem está aqui reticulada em todos eles, como vocês podem ver. E aí, a partir disso, que começa, que aí a gente tem que voltar tudo para o tamanho, ó, desculpa, para o modo original CMYK, porque aí
que faz que a gente vai ter vai conseguir trabalhar melhor esse essas esse ajuste, né, das cores, para aí a gente ter também uma visualização de como que a gente consegue trabalhar e alterar também as cores, caso venha a ser o caso. Eu estou fazendo aqui tudo em tempo real. Tá, aí e agora? O que que a gente faz? Eu gosto de sempre retirar todo o branco da imagem. Então a gente tem que selecionar. Eu uso essa seleção aqui pela cor e aí eu só seleciono a partir da borda, onde não tem nada, porque aí, se você dá um zoom, você consegue ver que, como não tem tom de cinza, ele só seleciona tudo que estiver branco. Então, aí, quando a gente destravar essa camada e aí depois apagar tudo com o botão de delete mesmo, ele fica meio esquisito, assim, cinza, mas aí colocando um fundo branco de novo sobre ele, você consegue ver que está tudo normal. E aí eu pelo menos gosto de fazer isso com todos, assim, porque eu gosto de ter esse certo controle, assim, sobre o que eu estou fazendo. Pronto. Aí, tá, tirei o fundo de tudo. E agora? Aí, tendo essas camadas já separadas, cada uma aqui, e também tendo, né, ela sem o branco dentro da imagem, o que a gente faz? A gente tranca a layer nesse botão aqui que é tipo um xadrez. E aí aqui a partir das cores, né, da pasta de cor CMYK, eu utilizo o atalho Alt Delete, que aí ele preenche tudo. E aí ele preenche já da cor que a gente tinha selecionado aqui. Então esse, como é do ciano, é assim que a impressão do ciano vai ficar. Aí, aqui eu trago essa imagem para cá, para esse outro, e aí a gente vai colocando ela em camadas assim. E aí também para fazer funcionar, o que eu gosto de fazer é colocar todas as camadas nesse modo multiply. Nesse a gente vai fazer a mesma coisa, só que aí mudando para o magenta. E aí Alt Delete de novo, e aí a gente já começa a ver a coisa tomando forma, assim. E aí novamente a mesma coisa para o amarelo. Aí colocar em multiply, trancar a camada, pegar o amarelo, Alt Delete. E aqui o preto que vem por cima, que aí seria a nossa última camada, que aí não precisa de mudar porque ele já está na cor original. E aí a gente tem essa impressão colorida desse jeito, com essa gama de cor mais vasta. Mas que aí quando você dá um zoom, você consegue ver todos os pontinhos que formam ela e essa ilusão de cor. E aí você vê essa roseta que cria. É uma forma bem legal de trabalhar, assim. E é isso. Caso vocês tenham alguma outro tipo de dúvida, podem me mandar. Mas também, só um adendo que eu me lembrei agora, é que para a gente imprimir o fotolito dessas imagens, aí a gente tem que salvar um por um em preto mesmo. Que aí a gente é, tira cada um desses aqui e aí imprime dessa maneira aqui. Porque senão também dá tudo errado. Aí você tem que
salvar cada um desses arquivos diferentes. Mas no mais é só isso mesmo. Espero que vocês consigam trabalhar e aí, caso tenha alguma dúvida, me mandem mensagem. Obrigado.